Irmãos, vamos dar início, então. Gostaria de estar lendo um versículo em 1 Tessalonicenses 5:11, né, que diz: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo, né? Então, dou novamente boa tarde a todos os irmãos, em alguns que não havia dado ainda, né? Que a paz de Cristo esteja presente na vida de cada um dos irmãos, da família de vocês também, né? Que tenhamos, né? Momentos agradáveis, edificantes nessa tarde, né? Na presença de Deus. Como o diácono José Carlos, nosso presidente, havia avisado, ele não vai estar presente na reunião de hoje, né? Ele pediu para que estivesse fazendo a abertura e o encerramento, né? Da reunião de hoje. E hoje, irmãos, nós vamos dar continuidade, né, àquela série de estudos que nós temos feito sobre a patrística, né? Nós já vimos no decorrer desse ano sobre o que é patrística, né, sobre Irineu de Lyon, Agostinho de Hipona, e hoje será sobre os pais capadócios, né, com a direção aí do presbítero Wesley, né? Então, para dar início mais oficialmente, eu peço ao diácono Silvio que nos eleve a Deus uma oração, né? Nesse momento, por mais que sejam momentos agradáveis e felizes, nós sabemos que muitos irmãos têm passado por momentos difíceis, né? Por grandes desafios até em meio a toda essa pandemia. Então, diácono Silvio, faça uma oração pedindo a iluminação de Deus para a vida do presbítero Wesley, para o nosso de hoje, mas que lembre também dos nossos irmãos ao PH e outros da igreja também, né? Então vamos estar orando. Deus maravilhoso, nós nos encontramos na tua presença, não como merecedores, não como quem conquistou alguma coisa, mas como quem foi conquistado pelo Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é grande em misericórdia, o Senhor é quem tem cuidado de nós, o Senhor é quem tem protegido, o Senhor é quem tem mantido cada um nos teus cuidados, na tua direção, e nós te louvamos por cada um desses irmãos aqui. Te louvamos, ó Deus, pelo dom da vida, da saúde. Te louvamos, ó Deus, porque grande é o Senhor e é rico em misericórdia. Mas nós rogamos por aqueles nossos irmãos que estão passando por momento de dificuldade, momento de doença. Pai, que a tua mão curadora, saradora, mas que o teu querer e a tua vontade esteja sendo realizado na vida de cada um desses meus irmãos. E também agora, ó Deus, quando vamos estar aprendendo um pouquinho mais daquilo que aconteceu no passado, até a palavra chegar até os nossos ouvidos. Que o Senhor esteja usando a vida do presbítero Wesley, dando assim a unção do Espírito Santo, para que tudo aquilo que ele for falar venha estar sendo plantado e confirmado no nosso coração. Pai, essa obra é tua e nós somos instrumentos nas tuas mãos. Então, ó Deus, que essa hora ela seja consagrada e em todos os momentos dirigida pelo Senhor. Mas nós te louvamos por essa oportunidade, por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá, de quando não podemos nos encontrar pessoalmente, mas virtualmente. Te agradecemos por esse meio que o Senhor mesmo disponibilizou e através dele nós podemos ter esse momento de comunhão. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Presbítero Wesley, então a palavra é sua, né? Fica à vontade, irmão. Obrigado, presbítero Mário. Os irmãos me ouvem? Muito bem? Perfeito. Então, boa tarde, irmãos. Queria já, de imediato, né, agradecer ao PH, agradecer à diretoria pelo convite e que, como o nosso irmão orou, que seja realmente um tempo de crescimento e de aprendizado para as nossas vidas. Tem sido muito interessante, né, esses estudos da nossa OPH de um tema tão específico, mas que nos mostram o como é importante sabermos de onde nós viemos e para onde nós vamos, né? Qual é a nossa fé. Acho que esse é a grande importância aqui. Bom, nós vamos falar hoje sobre os pais capadócios e eu vou tentar
compartilhar minha tela aqui. E aí, já iniciando esse estudo da seguinte forma, dizendo que é um estudo diferente. E acho que os irmãos que tiveram a oportunidade de trabalhar esse tema, né? O último foi o Diego, o presbítero Mário também já trabalhou sobre esse tema. Pelo menos para mim foi algo bem distinto daquilo que nós estamos acostumados a fazer na igreja, pela temática, porque nós estamos muito acostumados a trabalhar com temas doutrinários, com temas práticos da vida cristã, e a história, pelo menos para mim, não é algo que nós estamos acostumados a ver. Mas, quando nós olhamos para a história, nós vemos como Deus ele é o Senhor da história. Acho que esse é o principal ponto. E aí eu queria começar o estudo já comentando com os irmãos que, diferente de outros estudos que a gente tem uma vivência pessoal, quando a gente fala de salvação, quando a gente fala de pecado, quando nós falamos de igreja, nós temos uma vivência pessoal. Esse estudo, para mim, foi algo totalmente novo e enriquecedor no sentido de estudo. Ele é basicamente um trabalho de pesquisa, e aí eu já vou agradecer o Diego também, que compartilhou bastante material comigo, o reverendo Eliseu, e a internet hoje nos dá muitas ferramentas. Então, esse estudo ele é um estudo muito menos prático, muito menos vivencial, mas muito mais investigativo, digamos assim. Tá? Então, essa é a ideia aqui dos pais capadócios. E quando nós falamos dos pais capadócios, nós estamos lá no 4º século, nós vamos ver aqui uma linha do tempo, e a Capadócia é uma região, né, onde o Império Romano estava muito latente, né, estava uma presença muito forte ainda. Para nós iniciarmos, eu queria 2 pontos, eu queria então trabalhar aqui, antes de nós vermos quem são os pais capadócios. Primeiro, a gente saber onde está a Capadócia, do que a gente vai falar, onde está, em que região nós estamos tratando. Aqui nós temos, não sei se os irmãos conseguem visualizar, mas nós temos um mapa ali da Turquia, que é a região moderna do que foi a Capadócia naquele momento. Então, Kayseri é uma cidade, ou era uma cidade, é a cidade atual, de onde um dos pais capadócios nasceu, e nós vamos falar sobre ele, mas mais para nós nos situarmos. Os irmãos conseguem ver o mapa aqui? Tá visível? Então, só para a gente ver, e eu queria que nós focássemos um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com os irmãos. Vocês conseguem ver a minha tela agora? Com o Google Earth? Né? Então, aqui, só para nós termos uma noção de espaço, né? Então, aqui, lógico, o Google Earth está pegando aqui a minha casa, né? Perto do Tarumã, do Jardim Social, do Cristo Rei aqui. E agora a gente vai lá para Kayseri, que é na Turquia. Então, olha a viagem que nós vamos fazer agora. Estamos lá na Turquia, na região antigamente chamada da região da Capadócia. Né? Então, essa é a região onde viveram esses sábios, né, esses mestres, teólogos, bispos da igreja católica, né, da igreja que existia na época, a igreja cristã que existia na época, eles viveram nessa região. E eu só queria fazer que os irmãos observassem algo nessa topografia, porque o Google ele nos dá essa vantagem. A topografia aqui, os irmãos estão vendo que ela é toda amarelada, muito pouco verde. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas a região ali da Turquia é uma região muito desértica, uma região onde as chuvas são muito escassas, e já eram assim naquela época. Nós não vamos ter tempo aqui, mas se os irmãos quiserem depois, se vocês quiserem explorar um pouco as cidades, é muito interessante, porque ao redor das cidades, muito próximo das cidades, você tem regiões desérticas e, mesmo hoje, você vai ter uma região com muita areia
E as pessoas, na época dos pais capadócios, lá no século IV, claro que não tinham os prédios, eles viviam entre as pedras, basicamente, né? Então, as casas eram feitas nas pedras, nas rochas. Então, muitas igrejas naquela região que foram conservadas até hoje são igrejas que são construídas em pedras, em montanhas, né? Então, é a característica aqui da região onde viveram os pais capadócios, tá certo? Seguindo aqui, para a gente, já que a gente já sabe agora a região, a questão a região onde eles viveram, a Capadócia, que hoje é a Turquia, qual é a linha do tempo? O que estava acontecendo aqui quando esses homens viveram? Então, eles estão na época do chamado Baixo Império, na Idade Média, em que o Império Romano ainda era o império dominante, mas outros impérios já começam a surgir e começam a tirar a hegemonia do Império Romano. Então, essa época, entre 305 e 476, que é exatamente a época que os pais capadócios vão surgir e vão ter o seu ministério, é o chamado do Baixo Império Romano, em que o Império Romano começa a se dividir e começa a perder forças, tá? A capital do Império Romano agora é em Constantinopla, fruto, né, do imperador Constantino, que foi o último imperador romano que teve os seus poderes unificados, ou seja, ele era o imperador sobre todo o Império Romano. A partir dele, o Império foi dividido, o Império Romano, e aí tiveram outras culturas, e o Império Romano em si, ele perdeu muita força. O cristianismo, ele começa a ser imposto como a religião oficial, e aí a gente sabe do contexto, né? Não é um cristianismo puro, mas é um cristianismo todo entrelaçado com política, com economia, com interesses, mas o fato é que Constantino ele vai trazer o cristianismo como sendo a religião oficial do Império. Eles vão viver, né, os pais capadócios, eles vão viver na época, ouvindo, eles não viveram o concílio de Nicéia, que foi um dos grandes primeiros concílios da era cristã, em que se discutiram várias questões doutrinárias, mas eles vão sentir os ecos. Então, eles vão viver logo depois do concílio de Nicéia, e eles vão ser defensores de alguns pontos do concílio de Nicéia para, de alguma forma, defender a união da igreja cristã. E eles vão viver também, e aí sim viver intensamente, o concílio de Constantinopla, tá certo? Então, para nós entendermos onde nós estamos aqui. Bom, quais eram as discussões, as ideias teológicas da época? Então, existia o Concílio de Nicéia, ele foi muito focado na questão do combate ao arianismo, a doutrina de Ário, e todas as suas consequências para a igreja, em que Cristo não era Deus, o Espírito Santo não era Deus, em que práticas não cristãs ou não ortodoxas estavam sendo trazidas para a igreja. Mas então, naquela época, o que se discutia, né? A questão da doutrina ariana, o ascetismo, a gente vai falar um pouco sobre o ascetismo, mas era aquela questão de você se afastar de tudo e de todos para você regenerar a sua alma. A questão do sabelianismo, uma doutrina também muito defendida na época, falando sobre a substância de Deus. O realismo platônico, doutrina trinitária ortodoxa, a salvação universal, as hipostases. Então, todas essas teologias estavam muito em discussão. E aí, irmãos, a gente precisa fazer aqui um comentário de que essas teologias, elas estavam muito, ou essas doutrinas, elas estavam muito incipientes, ou seja, estava muito na origem ainda. É diferente de hoje, que nós abrimos o Google, a gente joga uma palavra dessa e a gente vai ter tratados e tudo muito mais sedimentado. Aqui ainda existia muita discussão sobre o que era certo, o que era errado, o que as pessoas deveriam seguir.
Então, esse era o contexto dos pais capadócios, né? Capadócia, na Turquia, o que é a Turquia hoje, né? Eles viveram o final, né, do Império Romano unificado, e todas essas ideias teológicas estavam sendo propagadas. Bom, vamos falar então, a ideia é nós falarmos um pouco dos pais capadócios, né? E eles são conhecidos como pais ou padres capadócios. Eles foram todos bispos da igreja, e algo que a gente vai começar a conectá-los agora, e falar sobre os 3 pais capadócios, mas algumas literaturas eles trazem sobre, não falam pais capadócios, mas eles tratam de os mestres capadócios. E aí a gente vai entender um pouquinho por que mestres capadócios e não porque pais capadócios. Mas aqui para o nosso estudo e para a maior parte da literatura serve o contexto aqui de pais capadócios. Quem foram os pais capadócios? Então, o primeiro pai capadócio é Basílio de Cesareia, que viveu entre 329 e 379 depois de Cristo. Ele era irmão de Gregório de Nissa, né? Ele era o irmão mais velho de Gregório de Nissa, de 335 a 394. Importante nós ressaltarmos aqui, vinham de famílias ricas, não são pobres, né, até porque na época era muito difícil ter acesso ao estudo e as posições eclesiásticas eram posições de prestígio, então só os ricos realmente conseguiam ascender na vida eclesiástica. Então, eles foram muito bem educados, vieram de famílias ricas e vieram de famílias de tradição episcopal, ou seja, a família deles, o pai, os avós, eles já eram bispos ou já tinham trabalhado em atividades ligadas à igreja da época. Né? Então, esses dois são os 2 irmãos, que são os 2 pais capadócios, Basílio e Gregório de Nissa. E temos um terceiro, que é o Gregório de Nianzino, que é o que não faz parte da família aqui, né? De Nazianzo, na realidade. E ele viveu aqui muito mais próximo de Basílio de Cesareia, entre 330 e 390. Ele foi amigo de Basílio de Cesareia, estudou junto com ele, também veio de uma família abastada, uma família rica. O pai era bispo também, e ele entrou na vida eclesiástica por influência do pai, né? Os irmãos lembram-se que eu comentei que alguns livros e alguns registros tratam não dos pais capadócios, mas dos mestres capadócios? Por que isso? Porque tem uma 4ª figura aqui, uma figura muito importante, e eu acho muito interessante nós ressaltarmos a figura de Macrina. Macrina é descrita na literatura como a mestra capadócia. Ela era irmã de Basílio de Cesareia e de Gregório de Nissa. Então, se a gente pegar aqui, esses 3 aqui, eles eram, né, da mesma família. A família deles tinha uma tradição de educar as mulheres para o serviço eclesiástico, o que se nós pensarmos no 4º século, totalmente fora da curva, né, irmãos? Uma mulher que é educada e que tem acesso a discussões teológicas e doutrinárias, e ela foi uma das grandes influenciadoras dos 3, não só do Basílio de Cesareia e do Gregório de Nissa, que eram seus irmãos, mas de Gregório de Nazianzo também. Ela teve um noivo que foi muito proeminente nas discussões teológicas, e ela assumiu muita coisa da doutrina cristã com o noivo, e depois ela passou para os irmãos. Então, ela teve uma influência muito grande nos pais capadócios. Então, essa é a figura que nós temos aqui dos pais capadócios, né? Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo. Tá? A gente vai falar um pouquinho dos 3, tá certo? E depois eu vou falar, como nós não temos um grande tempo aqui, a gente vai falar sobre uma das grandes doutrinas que eles defenderam e que ecoam até hoje na nossa doutrina. Acho que isso que é importante aqui, né? Saber o que eles fizeram lá no passado e o que influencia a igreja até hoje. Basílio de Cesareia, então, como eu comentei,
ele veio de uma família rica, né, de uma família que tinha posses. Ele foi educado para ser advogado, então essa era a aspiração dos seus pais, ou do seu pai, da sua mãe também, que era bem influente, mas principalmente do seu pai. Com os estudos, ele foi um famoso orador e um hábil escritor, então ele tinha o domínio das letras e da oratória. Qual era o desejo de Basílio de Cesareia? Não era ser bispo ou de pastorear as pessoas ou de escrever sobre teologia, mas o que ele desejava era uma vida monástica e contemplativa, ou seja, ele queria estudar e se aprimorar nos seus estudos, mas ele não tinha nenhuma intenção de ser padre, de ter um rebanho, de ter uma diocese, de ser bispo, então ele não tinha essas aspirações, mas a vida o levou para isso. E um pouco da política também. Ele, durante os seus estudos para advogado, ele conheceu e ele estudou durante muitos anos ao lado de Gregório de Nazianzo, e é aqui que existe a ligação dos pais capadócios. Então, Gregório de Nazianzo, ele vai estudar com o Basílio de Cesareia. Até os irmãos podem ver aqui que eles eram mais ou menos da mesma idade, tinham 1 ano de diferença. E aí eles fizeram viagens para estudos juntos e eles tiveram um ministério muito próximos um do outro. Basílio de Cesareia, então, ele foi influenciado fortemente por Macrina, né, pela sua irmã, a quem eles chamavam de mestre. E a influência dela foi exatamente em relação a quem era Cristo e a doutrina cristã. Com a influência de Macrina, ele adotou a doutrina do ascetismo como sendo verdadeira e como sendo prática na sua vida. Ou seja, o que o ascetismo dizia, e Basílio de Cesareia ele era adepto a essa doutrina, de que o homem ele tem que se afastar dos prazeres, dedicando-se às orações, praticando as privações, a tudo aquilo que se refere às coisas terrenas, e praticando flagelações. Com isso, ele iria purificar a alma e se chegar mais a Deus. Então, essa é a doutrina do ascetismo. A gente sabe que não é totalmente bíblica, né? Ele foi levado para o pastorado por uma necessidade, né? O seu pai houve uma necessidade de manutenção da fé cristã, e aí ele foi levado para o pastorado. E, por fim, ele foi consagrado como bispo de Cesareia em 370 depois de Cristo. Né? Qual que foi o seu ministério? O seu ministério foi dedicado principalmente ao quê? Primeiro, às causas do Concílio de Nicéia. Os irmãos lembram-se que eu comentei lá que ele nasceu depois do Concílio de Nicéia, então todas aquelas ideias do Concílio de Nicéia, ou seja, o combate ao arianismo e todas as doutrinas, ainda ecoavam na igreja. Então, uma das grandes causas do seu ministério foi, martelar, digamos assim, em relação a as doutrinas e as resoluções do Concílio de Nicéia dentro da igreja. Mas ele teve uma função pastoral muito legal, muito importante para a época, a expansão do ministério para os pobres em relação à fome. E aqui eu faço o link com aquela primeira figura que nós vimos. Os irmãos lembram-se da figura de onde estava a região da Capadócia? Uma região muito desértica, e a região passou por um período muito grande de fome. E a igreja foi muito importante naquele momento para dar alimento aos pobres, ou aqueles que não tinham comida, porque longos períodos de estiagem, né, sem nenhuma chuva, as pessoas simplesmente não tinham o que comer. E o único ser, digamos, social que existia era a igreja. Então, Basílio de Cesareia, ele foi um grande diácono nesse sentido, teve a função diaconal foi muito forte dentro do seu ministério. Ele também, como ele gostava da vida monástica, ou seja, do monastério, ele estabeleceu padrões para a vida monástica com foco na oração, na comunidade e nos trabalhos manuais. Para ele, viver como um monge ou viver em monastério não era você se fechar simplesmente, mas você tinha que ter uma relação com a comunidade e com os trabalhos manuais.
e ele lutou muito pela expansão geográfica da sua diocese. E o objetivo dele era prevenir o avanço dos bispos arianos, ou seja, das ideias arianas. E foi aí que ele chamou, né, ele agregou o seu irmão, Gregório de Nissa, aos trabalhos, à vida eclesiástica, e aí Gregório de Nissa vai entrar na história. Então, o primeiro, digamos assim, o primeiro bispo o Capadócio, nós vimos aqui, é o Basílio de Cesareia, e aí, em função dele precisar manter ou expandir a sua diocese, né, em contraponto com os bispos arianos, ele vai agregar o seu irmão Gregório de Nissa, né? E quem é Gregório de Nissa? Um outro perfil, totalmente diferente do primeiro. Se o primeiro ele tinha essa questão da vida monástica, da dedicação à igreja, aos pobres, Gregório de Nissa ele era um casado, ou seja, ele tinha uma vida familiar, ele era filósofo, ele era ligado às coisas místicas, né? Então ele gostava muito de tudo aquilo que era mística, fantasioso, até as exegeses que ele faz. Muitas delas são muito salpicadas, são muito prejudicadas pelo misticismo que ele aplica às suas interpretações. E ele não queria ser pastor, definitivamente. Ele não queria ser bispo, ele não queria ser pastor, ele não tinha nenhum dom para dirigir uma diocese. Ele compensava a falta do dom pastoral dele com a capacidade de oratória. Como ele era filósofo, ele conhecia muito, ele vinha de uma família que era muito dedicada aos estudos, então ele compensava a falta do dom pastoral com a oratória. Muito influenciado, se Basílio de Cesareia foi influenciado por Macrina, Gregório de Nissa foi muito, muito mais influenciado por ela, e tanto é que ele escreve um livro em que ele conversa, né, com Macrina, e ele claramente ele quase que endeusa, né, coloca ela num pedestal. Né? Quais foram os principais pontos do seu ministério? A defesa, nos seus escritos, ele vai defender a salvação universal. Ele vai tratar sobre a questão trinitária ortodoxa, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ainda de uma forma bem incipiente. Os tratados sobre a alma e ressurreição. Vai trabalhar sobre algumas obras exegéticas, aquilo que eu comentei, tomando cuidado, né, porque nas suas obras ele vai ter algumas interpretações bem alegóricas, bem místicas, e ele combate a doutrina ariana. Esses são os principais pontos do seu ministério. Né? E o terceiro pai, Capadócio, é Gregório de Nazianzo. Né? Então, os dois primeiros eram irmãos. O terceiro aqui ele vai se juntar, digamos, entre aspas, à família, mas ele, por influência do primeiro, e pelo fato dele também comprar ou ele ter sido influenciado por Macrina, pelas ideias de Macrina. Mas Gregório de Nazianzo, então, ele foi denominado o teólogo. E é bem interessante a gente ver nos escritos e nas pesquisas como ele como ele foi colocado assim numa postura de sendo realmente alguém muito importante para a teologia. Os tratados teológicos dele são muito influenciadores para os próximos teólogos que vêm a partir de 390. Esse título de teólogo, ou o teólogo, ele só havia sido concedido ao evangelista João e a Simeão dentro da cultura da igreja antiga, né, ou da igreja ortodoxa aqui. Então, apenas 3 homens até aquele momento haviam sido chamados de teólogos, e ele conquistou esse título. Né? Após os estudos em conjunto com Basílio, ele inclinou-se também à vida monástica, então ele também tinha essa inclinação a viver de forma separada, em oração, em forma contemplativa, mas o pai dele já era bispo na cidade de Nazianzo.
E aí o pai, alguns escritos falam, né, o convocou, entre aspas, e a gente sabe como é a convocação de pai, sabe aquela coisa de, filho, pega lá para mim se você quiser e você quer? Foi mais ou menos assim. Então, filho, você quer abraçar a vida eclesiástica? Então você quer, né, filho? Então você vai ser padre, você vai ser bispo. E ele foi convocado ao serviço pastoral e ele se tornou bispo de Nazianzo, assim como o pai dele, né? Interessante aqui da vida dele que ele cometeu um pecado capital para a época na vida eclesiástica. Ele foi bispo de Nazianzo, que era a cidade do pai dele, né? O pai dele já estava ficando velho, então ele assumiu o posto do pai dele, mas ele também, por necessidade, por aquela questão que nós comentamos de defesa contra o arianismo, ele também foi bispo de Constantinopla durante um período. E os demais clérigos, os demais bispos, a igreja em geral, o condenou de forma muito grave, porque uma das resoluções do decreto de Nicéia, né, quando se discutiu, é que um bispo ele só poderia ser um bispo de uma determinada jurisdição, ou seja, o bispo ele não poderia servir a duas ou mais jurisdições. E ele quebrou um pouco dessa tradição e dessa regra quando ele foi servir como bispo de Constantinopla. Por questões, né, eclesiásticas, ou seja, a igreja precisava, ele foi. E eu achei bem interessante isso, porque os irmãos, nós temos aqui alguns irmãos que já passaram pela igreja batista, e o batista ele tem um pouco dessa figura, né? Os irmãos podem lembrar que o pastor ele é pastor daquela igreja. É muito difícil na igreja batista, e temos outras igrejas também, em que o pastor muda de igreja. Geralmente o pastor da igreja batista ele vai nascer, crescer, nascer como pastor, vai se consolidar como pastor e vai morrer como pastor naquela igreja. Logo que eu comecei a namorar a Divane, e o pastor dela, ela era da Batista, o pastor dela simplesmente não entendia o sistema presbiteriano, que nós temos que ter uma eleição a cada 5 anos. E ele falava, mas por que o pastor tem vida útil na igreja presbiteriana? Por que 5 anos? Por que 4 anos? Porque um pouco dessa visão de que é um bispo por jurisdição, ou seja, é um pastor por igreja. E aqui nós não estamos fazendo juízo de valor se está certo, se está errado, irmãos, é só uma constatação. O fato é que Gregório de Nazianzo ele foi muito criticado pela igreja a esse respeito. Isso o levou a se fechar, e aí ele adotou a vida monástica como sendo... ele foi, né, para o monastério, e ele viveu o final da vida dele, tanto é que não se sabe exatamente a data da morte dele, porque ele viveu os últimos anos dele de forma monástica, né? Então, aqui encerra um pouco de quem eram os pais capadócios, tá certo? Eu vou passar rapidamente aqui o que eles escreveram, eles tiveram, né, várias contribuições aqui para a igreja. E aqui é um pouco, como eu falei para os irmãos no início, esse é uma palestra, ou é um estudo que é fruto de pesquisa. E aqui eu pesquisei, eu quis deixar a literatura aqui da forma como eu pesquisei, porque depois eu vou deixar as referências para os irmãos. Tem um site muito interessante que trata sobre a vida, sobre a história da igreja, e aí eles tratam da literatura dos pais capadócios. Então, sobre o que o Basílio vai escrever? Ele vai escrever sobre um dos textos dele vai falar sobre a condição humana, sobre os 6 dias da criação, sobre o Espírito Santo. Depois, Gregório de Nissa, ele vai escrever 2 biografias sobre a vida de Moisés e sobre a vida de Macrina. Lembra-se, os irmãos, né, que ele tinha uma grande admiração e ele foi muito influenciado, todos os 3 foram muito influenciados por Macrina. Então, ele escreve um livro em que ele entrevista a Macrina, ele fala sobre a vida de Moisés também, e sobre a questão teológica, ele vai escrever um catecismo maior. Ele vai falar sobre algumas teologias
sobre a criação do homem, sobre a questão da virgindade, sobre a ressurreição da alma, e então ele tem bastante escritos nesse sentido. E Nazianzus ele vai escrever vários sermões e vários artigos falando sobre teologia. Tem um livro, né, que para quem gosta de teologia, para quem gosta da história da igreja, que fala sobre os cinco discursos teológicos de Gregório de Nazianzus. É um clássico para quem estuda a história da igreja. Tá? E aí, o que eles vão tratar? Eles vão tratar de várias coisas, né? Como nós comentamos aqui. Então, eles falam sobre a criação, sobre a alma, sobre a ressurreição, sobre o que pode, o que não pode em termos de vida monástica. Mas o que eu selecionei aqui, o que eu acho interessante a gente, para nós já indo para o nosso encerramento, eles vão tratar sobre uma doutrina e vão utilizar bastante do seu tempo para falar sobre a Trindade. E eu acho que isso talvez seja o que nós devemos, buscar aqui do nosso estudo. Acho que é interessante a gente estudar a história, saber de onde eles vieram, para onde eles foram, qual foi a contribuição deles, mas em termos teológicos, o que ainda ecoa nos nossos ouvidos? Eles, do ponto de vista doutrinário, eles tinham um grande, todos os três, eles tinham um grande objetivo de combater o arianismo. E o arianismo, basicamente, ele defendia que Jesus e que o Espírito Santo não eram deuses, né? Ou que não eram Deus. E aí várias outras doutrinas e crenças teológicas foram surgindo a partir dessa doutrina. E os pais capadócios, eles vão eles vão começar, né? E vão bater muito firme nessa tecla da Trindade como sendo um Deus único. Então, eles vão combater a ideia de que Deus se manifesta através do Espírito Santo, de que Deus se manifesta, ou que o Filho de Deus é uma essência do Pai, ou que o Pai criou o Filho e o Pai criou o Espírito Santo. Então, de uma forma ainda incipiente, mas eles vão tratar da questão da Trindade um pouco como nós conhecemos hoje. Ou seja, é claro, depois deles vieram muitos outros teólogos até chegar no que nós, né, temos como reformados, como sendo a doutrina que nós aceitamos como a correta, que é a de Westminster, né, que é o marco regulatório, digamos, para nós como reformados, em que nós vamos definir Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, aqui no quarto século, ainda estava muita discussão. Será que o Filho é realmente Deus ou não? Será que o Espírito Santo ele é só uma manifestação de Deus? Ou não existe o Espírito Santo? Então, eles vão eles vão começar a regulamentar essa prática dentro da igreja, de que a Trindade ela é algo real e ela é algo que para nós é muito importante, né? Na vida cristã, sem a Trindade, ela perde o sentido. Se nós começarmos a colocar Deus Pai em patamar diferente do Deus Filho e em patamar diferente do Deus Espírito Santo. Então, eu selecionei aqui alguns escritos e algumas afirmações dos três pais capadócios a respeito da doutrina do Espírito Santo ou da doutrina trinitária. Tá? Basílio ele vai apelar à experiência cristã da salvação e argumentou que, como somente o Espírito Santo opera a nossa salvação, ele só pode ser Deus, pois somente Deus pode salvar. É uma linha de pensamento, e é uma linha de pensamento que direciona para o que nós conhecemos hoje como sendo a teoria ou a teologia da doutrina trinitária, né? do Deus Trino.
Gregório de Nazianzo, ele defende que a mente de Cristo é 100% divina e 100% humano, e que Deus, e que o Espírito Santo é Deus. Então, também existia uma linha, né, doutrinária ou teológica em que o Espírito Santo, em que Cristo, ele tinha uma mente 100% divina e que ele não tinha uma mente humana. E aí isso invalidaria, nós sabemos, o sacrifício de Cristo, né? Porque Cristo, nós sabemos, ele foi 100% humano e 100% Deus. E mesmo sendo 100% humano, ele resistiu a todas as tentações e por isso ele teve, né, tem todas as credenciais para ser o nosso Salvador. Aqueles que defendiam que Jesus não tinha uma mente 100% humana estavam tirando, de certa forma, essa autoridade de Cristo. Então, Nazianzo ele vai defender que Jesus ele tinha 100% uma natureza e uma mente divina e humana. E, por fim, Gregório de Nissa, ele afirma que não há três deuses. Deus é um só, mesmo que exista como Pai, Filho e Espírito Santo, que é o que se chama, né, da doutrina trinitária ortodoxa. Então, eu queria destacar essa, né, dentre os diversos escritos, as diversas discussões que eles tiveram, mas eu acho que essa talvez seja a que mais me impactou e talvez a que mais ecoe ainda nos nossos ouvidos como reformados. E como é importante nós sabermos da onde veio, como começaram essas discussões. E aí, para nós não ficarmos só no, mas isso foi lá no século IV e como aconteceu depois, e em que nós cremos, né? O marco regulatório para nós a respeito da Trindade está registrado lá no Catecismo, né, de Westminster, no Catecismo Maior e no Breve Catecismo. E aí eu separei aqui duas perguntas e o que eu acho maravilhoso, não só da história bíblica, né? Então nós vemos aí Deus usando lá os pais capadócios para começar essa discussão ou para continuar essa discussão, mas hoje o que eu louvo a Deus é o fato de nós termos já uma teologia já bem sedimentada e alguns princípios bem próprios, é o fato de nós termos, né, o catecismo maior e o breve catecismo, em que é muito claro e muito transparente em relação à Bíblia, ou seja, fundamentado na palavra de Deus. E aí, o Catecismo de Westminster vai falar lá na pergunta 8, há mais de um Deus? Que era uma das discussões que os pais capadócios se envolveram. E aí eles vão falar, não, o breve catecismo vai responder, não, há só um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E aí todos esses textos aqui corroboram com essa ideia. E depois, quantas pessoas há na divindade? E a trindade talvez seja um dos grandes pontos quando nós nos convertemos e quando nós estamos lá na casa de catecúmenos, né? O presbítero Nogueira já deve ter passado por várias discussões nesse sentido, porque para o novo convertido, para o novo nascido, é realmente muito difícil nós entendermos a questão da trindade. E aí o Catecismo Maior de Westminster vai responder, há três pessoas na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essas três são um Deus, na mesma substância e iguais em poder e glória. O que os pais capadócios fizeram foi um rascunho do que nós temos aqui. Hoje nós temos a obra, digamos, completa, ou pelo menos quase completa. Nós sabemos que nós só vamos entender a Trindade quando nós estivermos lá com o Pai. Mas hoje, pelo menos, nós temos uma definição muito mais próxima da nossa fé. Então, essa eu diria que a principal, foi uma das principais bandeiras dos pais capadócios e é o que nos ecoa até hoje nos nossos ouvidos. Né? Como eu comentei com os irmãos, esse estudo ele não foi um estudo baseado muito referencial, muito baseado nos livros, e eu deixo aqui essas referências. Essa Theology Academy é uma página do Facebook muito interessante, que traz vários temas relacionados não só à patrística, mas a questões atuais de como se tratam as questões doutrinárias, né? Depois nós temos o livro do Franklin Ferreira, Espiritualidade e Teologia, História da Filosofia Cristã,
The Fathers of the Church, a história da igreja, também bem interessante. E tem uma timeline que é bem interessante, se os irmãos puderem... eu não consegui achar traduzido, mas tem uma entrevista, acho que são quase 2 horas, de uma estudiosa falando sobre os pais capadócios. Muito interessante. Nós não teríamos tempo aqui de falar sobre tudo que ela comentou lá, mas eu acho que fica aqui como uma referência para os irmãos, tá certo? Irmãos, eu sei que eu disparei aqui a falar. Se alguém tiver algum comentário, se alguém tiver alguma pergunta ou algo a adicionar, fiquem à vontade, mas Deus abençoe aí. Léo, eu dou graças a Deus, Wesley, porque pela direção da igreja nesse sentido, não lembro exatamente o departamento da igreja que separa esses temas, né? Mas eu achei muito relevante, porque eu vou dizer para você, hoje de manhã eu comentava com a Regina sobre o que ia ser o tema de hoje, né? E achei muito interessante, porque em 40 anos que eu estive na Igreja Batista, eu nunca ouvi, sabe, sobre a história da igreja. E aí, comentando com a Regina diz assim, olha, até os batistas existe uma... Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas talvez nem eles mesmos saibam quem são os fundadores. Eu não sei até hoje, sabe? Tem lá no livro que eu ainda vou te emprestar, Wesley, lá do Mochila nas Costas, está lá, diz, né, quem é o fundador aqui no Brasil, né, como que veio e tal. Então, eu achei assim muito relevante esse estudo sobre essa questão, né, dos pais capadócios, para que esses estudos continuem, que vocês não parem por aí, que tragam mais. Isso é muito importante para nós sabermos, né, as nossas, vamos supor, origens, né? Saber que eu nasci num lar evangélico é bom, é muito abrangente, mas quem foram as pessoas, né? Então a gente vê lá que pessoas que queriam um dos Gregórios ali, que o pai era o nome lá que tem Zuanzo, como é que é? Gregório Nazianzo, esse. Então, o pai dele era bispo e influenciou e chamou o filho para o oficialato, vamos dizer assim, né? Então, graças a Deus que moveu homens, que trabalhou pelo Espírito Santo na vida desses homens e quanto eles foram importantes para escrever na história, né? Como que Deus escreveu a história, para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, sim, eu acho fantástico, gostei muito mesmo, parabéns aí pela tua palavra, pela tua condução e pela equipe também que nos proporcionou isso. Obrigado. Importante saber de onde nós vimos, e o que eu achei bem interessante no estudo é assim, né, as discussões que se tinham lá no passado, no século IV, são algumas das discussões que nós temos hoje também. Hoje nós temos muitas linhas que simplesmente acham que Jesus Cristo não é Deus, ou que o Espírito Santo também não é Deus. Então, o ser humano continua sendo pecador e nós precisamos estudar a palavra e estudar a história também, acho que isso é bem importante. Mais algum comentário, irmãos? Ok? Eu preparei, não sei se Mário, será que você vai conseguir colocar a enquete aí? São 3 perguntinhas. Vamos, só para ver se os irmãos... prontas. Estão prontas? Vamos salvar agora, só 30 segundos. Vamos ver se vai dar certo. Legal, vamos lá. Senão eu faço as perguntas. Mas são perguntas simples do que a gente falou aqui, irmãos, mas é mais para a gente brincar um pouquinho com a nossa mente e ver se a gente lembra daquilo que foi falado aqui sobre os pais capadócios, tá certo? Não tem nota, tá certo? Não é uma prova, mas é mais para a gente marcar alguns pontos aqui, para a gente ver se a gente lembra do que foi falado. Estão prontas aqui. Pode soltar. Então, pode soltar a primeira pergunta. Ou as 3 já, né? Então, vai aparecer aí na sua tela, irmãos, marque aquilo que você acha que
É o correto, né? Então, atualmente, onde fica a Capadócia? Na Ásia, na Europa, no Egito ou na Turquia? Qual a principal ameaça combatida pelos pais capadócios? O evolucionismo, o arianismo, a teologia da libertação ou sabelianismo? Sabelianismo. E qual a contribuição teológica dos pais capadócios aos nossos dias? Já respondi. Eu acho que depois que todos mandarem, você consegue colocar os resultados aí na tela, né, Mário? Eu também já respondi aqui. Você não vale, você já sabe. Aí. Ó, muito bem, 100% nas duas primeiras e só uma que escorregou aqui, né? Mas é isso mesmo, né? A Capadócia hoje é a Turquia, aquela região. A principal ameaça foi o arianismo e a contribuição teológica dos pais foi a doutrina da Trindade. Né? Pelo menos para mim foi o que mais chamou a atenção aqui. Irmãos, que Deus abençoe. Devolvo a palavra para o Mário lá.